Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós conheceremos mais uma história de uma brasileira que veio aqui para o Canadá, teve a experiência canadense, viveu o que poderia ser vivido no país e decidiu voltar para o Brasil. Mas ela vai contar todos os detalhes dessa história, quais foram as motivações e o mais importante, né, que muita gente quer saber se ela se arrepende. Se ela se arrepende e se ela deseja voltar. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais dessa história. Eu vou chamar a Flávia aqui com a gente. Oi, Flávia, tudo bem? Seja Oi, muito bem-vinda. boa noite, tudo bom? Tudo Tudo certo. ótimo, seja Obrigada muito pelo bem-vinda. convite. Eu que agradeço, porque realmente, a gente até comentou no outro vídeo, né? Não é tão comum a gente encontrar pessoas que queiram realmente compartilhar essas histórias. E isso traz muito aprendizado para quem está neste plano. Então, eu acredito que a sua história realmente vai ser útil para muita gente e para você que está nos assistindo, é que você escute essa história para você realmente aprender, né? Nós estamos aqui para realmente aprendermos com a experiência uns dos outros. Então, eu tenho certeza que a Flávia tem muito a acrescentar para nós, na nossa história, né? Então vamos lá, primeira pergunta que eu quero fazer para você é por que você decidiu vir para o Canadá? Como que é a sua história? Bom, eu fui para o Canadá em dois tempos. A primeira vez eu fui em 2000, se não me engano, 2003, eu tinha 15 anos. Foi a minha viagem de 15 anos, né? O pessoal normalmente vai para Disney, etc. Por alguma razão eu queria ir para o Canadá, fui para Vancouver. Fiquei em homestay. E no segundo tempo, daí foi uma decisão mais na fase adulta. Eu tinha em torno de 22 anos, tinha acabado de me formar, fui para Vancouver novamente, também para estudar inglês por 6 meses. E na época existia aquele trabalho de estudar inglês e trabalhar um período, né? Estudar seis Uhum. meses e trabalhar 6 meses. E fiquei, isso foi interessante, que eu fiquei na mesma casa que eu fui de homestay. A gente Olha só que manteve legal. contato e eu fiquei na mesma casa, tanto que quando eu cheguei da segunda vez, eu cheguei totalmente canadense, peguei a minha malinha, peguei o metrô e fui para casa, porque eu me recordava da vivência que eu tinha tido já, né? E isso certamente trouxe para você conforto, né? Na sua segunda chegada aqui no Canadá, porque você já conhecia a família, já conhecia a cidade, inglês você já tinha um melhor domínio, né? Apesar de você ter vindo para estudar inglês, como que foi a sua experiência aqui no Canadá? Não, com certeza, da segunda vez muito mais confortável. Eu já estudava inglês no Brasil, mas são vivências totalmente diferentes, até porque você se obriga. Às vezes a palavra não vem, você faz mímica, você se vira, né? Mas da segunda vez, com certeza, foi muito mais confortável e eu me recordava muito bem da cidade. Até da primeira vez não tive muita dificuldade em me achar. Vancouver é muito bem organizada, até na parte de transporte público, isso facilita bastante também, né? Eu costumo dizer que é o melhor transporte público do Canadá. Realmente, eu tive a experiência em várias cidades e realmente o transporte público ali da região da Grande Vancouver é de se surpreender, né? Mas você estava confortável, você conhecia a família, tinha inglês. Como que foi o desenrolar dessa história? Assim, tiveram algumas questões que é bom para o pessoal se atentar. Primeiro, assim, eu fui com um comportamento de estudante internacional. Eu tinha a intenção de migrar, mas não fiz a minha tarefa de casa, vamos por assim dizer. Me comportei como estudante internacional. Eu ia fazer inglês, tinha o período do trabalho, mas cheguei lá no inglês, a maioria das pessoas na mesma faixa etária, um pouco mais novo que eu, pessoas de diversos lugares, se eu não me engano, tinha bastante gente da Arábia Saudita, Coreia, Japão, e eu me comportei como tal. Aí foi o meu primeiro grande erro, porque eu tinha a Uhum. intenção de depois, posteriormente, fazer mestrado, criar raízes no Canadá, né? Na época eu Então, era solteira. aham. Então, vou até fazer uma pergunta para você, que eu acho que isso ajuda o pessoal a entender. Quando você veio na sua segunda vez, qual que era a sua prioridade? A sua prioridade era imigrar ou ter uma experiência internacional, tal como seus colegas de classe? Eu tinha a intenção de migrar.
mas faltou eu pesquisar mais como eram os processos na época. Não tinha a questão do Express Entry, não tinha vários dos PNPs, não existiam. Existiam alguns, mas eu não fui atrás, não estudei para saber como que funcionava. E, gente, um ano passa muito rápido, muito rápido. Não dá tempo assim de, eu vou viver esse mês, daí mês que vem eu começo. Não. Se você vai para um ano, você tem que estar sempre Tudo ou correndo. nada. Sempre correndo. E era uma situação diferente, porque eu estava com a questão do co-op, né, que tinha na época. Era uma escola de inglês privada, não tinha a questão do PGWP, acho que nem existia na época, é uma questão mais recente. Mas eu também não busquei caminhos, como que eu poderia estender, o que eu poderia fazer. Esse é o primeiro grande erro, foi me comportar com... Passei bastante, mas não foquei Conheceu. na situação. Conheci as regiões das montanhas, conheci a região de Whistler ali, etc. Foi uma experiência válida para minha vida, conheci muitas culturas, mas assim, se você vai para fazer inglês, primeiro que você não vai ter contato com canadenses, você vai ter contato com estudantes internacionais. Isso é um ponto muito importante para você que está nos ouvindo. Escuta isso que a Flávia falou. Se você está vindo para estudar um intercâmbio, se for no inglês, muito provavelmente você vai conviver com estudantes Estudantes internacionais. internacionais. Não é com canadenses, como muito se diz por aí, né? Eu acabo batendo sempre nessa tecla que eu fui ter contato com canadenses quando eu decidi ter aula com canadenses. Porque no college, na grande maioria, a gente acaba se unindo com quem? Com outros imigrantes, né? Então, se você não se envolve com a cultura canadense, muito provavelmente a sua realidade vai ser estar no meio de imigrantes ou estudantes internacionais, né? Exatamente. E aí eu aproveitei. Daí depois eu também teve um período que eu saí da homestay, que eu pagava um valor para a pessoa que eu morava lá, e fui dividir apartamento. Essa foi uma outra fase também. Assim, então a gente dividia um estúdio em 3 pessoas, em 3 meninas, né? É o que muitas vezes a gente tem que fazer para o plano dar certo, né? Sim, exatamente. Daí eu morei esse período, passava o mês com $900. Claro, o dólar na época era 2 para 1, é outra realidade, não tem como comparar, são 10 Uhum. anos atrás. E deixa eu ver. Eu acho que principalmente isso, o comportamento e o não conhecimento dos processos. E é importante frisar bastante que foi em outra época, né? A Flávia veio para fazer o curso de inglês, que ele era de 6 meses, e naquela época era permitido se trabalhar quando você vinha para estudar inglês. Isto não existe mais. Se você vem para estudar o inglês, não é permitido que você trabalhe. Se porventura você quiser trabalhar, você pode sim contratar. Você veio sozinha na época, né? Não. Uhum. Então, você consegue contratar um college privado, talvez, e daí o college privado ele vai te permitir trabalhar, ou então um college público, se você pensa em PGWP, isso também vai te permitir trabalhar. Então, são outros tempos, né? Mas o que importa realmente é a lição aprendida. É isso que eu quero que vocês observem na história da Flávia. E outro ponto importante, que daí então é meu objetivo na sequência, minha forma de conseguir me manter no Canadá seria fazer mestrado. Os programas de mestrado eles têm bastante requisitos, então quem tem essa intenção precisa entrar em cada universidade e ver quais são esses requisitos. E um deles era o inglês, o IELTS. Então, eu estudei 6 meses em inglês e estudava mesmo. Saía da aula, ia para a biblioteca, etc. E quando chegou a hora de eu fazer o IELTS, eu atingi a nota 6. Eu precisava, no mínimo, de 6,5. E mesmo naquela época, o IELTS já era um valor considerável. Né? Não era Uhum, que você não pode sair fazendo porque pesa no bolso. uhum, uhum. Então, mesmo preparada, né, com inglês avançado, já me virava no Canadá, não tinha problema de comunicação, inclusive servia às vezes até de intérprete para algumas situações. Mesmo assim, atingi o nível 6. Então, é importante você se preparar para a prova.
Se eu tivesse desde o começo estudado para a prova, não, vou aprender inglês, depois eu vou estudar para a prova, que eu me preparei cerca de 1 ou 2 meses, daí por conta, não estava mais na escola, né? Mas por conta. Eu acho que talvez teria atingido a nota que eu precisaria para o mestrado. E, consequentemente, teria ficado no Canadá, né? Provavelmente, né? Pois é, Provavelmente seria é um essa outro, coisa. é um outro ponto bem importante que eu também acabo falando, inclusive tem vídeo aqui no nosso canal, como eu me preparei para a prova do IELTS, que muito provavelmente o meu nível de inglês era menor, mais baixo que o seu, só que eu realmente estudei a prova. Isso que a Flávia está falando hoje. Se preparar para a prova. Isso é uma das coisas que eu mais gostaria que vocês escutassem, que às vezes a gente acaba colocando tanta pressão em nós mesmos em relação ao idioma, mas a gente não se preocupa com o que de fato vai fazer a gente migrar, que é a prova. É a nota da prova que vai nos fazer alcançar o próximo nível. Então, por que não a gente adaptar o nosso estudo do idioma para a prova, né? Que é o nosso objetivo final. Então, esse é um grande aprendizado que eu também tive, né, nesse processo aqui no Canadá, e é importante falar. Então, coisas que eu faria diferente era ter não ido tão agoniada para o Canadá, porque assim, somei um dinheiro, quero ir, quero ir. Eu teria talvez pensado melhor antes de ir, visto como que funcionava a college, na época tinha essa possibilidade de fazer college, visto outras possibilidades antes de embarcar, né? Talvez não me levar também a influenciar por questão de intercâmbio, não faz, daí lá vai dar certo, não vai. Outra situação também, eu tive que adiar por questões alheias, nem me recordo o que foi, mas eu tive que adiar meu embarque. Então, quando você tem o visto, é como se o tempo estivesse correndo. Porque daí a agência de intercâmbio na época me disse assim, não, no momento que você entrar no Canadá, eles estendem seu permit. E o que não aconteceu. Então, eu tinha 6 meses de estudo e 6 meses de trabalho. No caso, eu fiquei com 6 meses de estudo, eu tinha que cumprir esse requisito e acabei ficando com 3 meses para trabalhar. E esses 3 meses, para mim, não me pareceu muito favorável, né? Eu tinha um recurso para me manter. E também uma coisa que talvez muita gente não fale, mas acho que é importante, e a minha maturidade na época, hoje eu já tenho totalmente outro pensamento, é questão de trabalhar em trabalhos de entry level, né? Existia esse preconceito, tipo, na minha família, é algo que eu tive que trabalhar com o tempo. Hoje eu já não penso dessa maneira, eu acho que qualquer trabalho é digno, principalmente quando você muda de país, o seu objetivo é conhecer aquela cultura. Então, qualquer trabalho ele é digno, ele é importante e poderia ter feito a diferença para mim, não ter Uhum, esses preconceitos perfeito. anteriormente. Eu acho que É, precisa ser dito. exato, porque muitas vezes algumas pessoas podem até achar assim, mas eu não vou para o Canadá para lavar prato. Tudo bem, eu entendo. Eu também não vim para cá para lavar prato. Contudo, em algumas situações, se para eu ganhar dinheiro para me sustentar, me manter, permanecer no país, não tem problema nenhum eu lavar prato, porque é um trabalho digno, é o trabalho que vai me trazer dólares. É óbvio que você não vai ficar nesse trabalho para sempre, você não vai se acomodar. Bom, cada um faz o que bem entender, mas eu acredito que verdadeiramente nós estamos nos preparando para nós termos uma vida melhor. Mas se porventura, para eu ter uma vida melhor, eu precise necessariamente começar lavando pratos, atendendo a loja, começar no entry level, tudo bem, eu vou começar daqui, porque começando daqui, eu vou chegar aqui. É uma questão de tempo e determinação. Então, é isso que a Flávia está falando, talvez possa ser uma questão para muitas pessoas, né? Mas é um trabalho digno aqui no Canadá, muitas vezes, principalmente no começo, para você furar aquela bolha do primeiro emprego, sabe? Você ter experiência de trabalho canadense no seu currículo para você conseguir algo melhor. Talvez se você começa de baixo, né? Às vezes, não estou dizendo que necessariamente em todos os casos isso vai acontecer, porque dependendo do seu networking, nível de inglês, qual que é a sua área profissional, talvez você consiga muito melhor, ganhando muito mais que o salário mínimo, né? Não é que necessariamente todas as pessoas tenham que passar por esse caminho, mas se porventura você precisar, saiba que é um trabalho digno e que vai te prover dólares, que é o mais importante.
Sim, exatamente. Eu não tinha essa maturidade na época e não entro nem nessa seara de julgamento, porque é como eu sabia lidar. O que eu fiz para aproveitar esses 3 meses pós-escola? Eu fiz cursos de extensão que as universidades, claro, pago, que as universidades oferecem, né? Eu fiz curso de sustentabilidade na UBC, foi muito proveitoso, conheci outras pessoas, né, do mundo também, que trabalham nessa área, que é a área que eu atuo, e também fiz voluntariado. Eu aproveitei esse tempo, fiz voluntariado daí no Stanley Park, que também é da área que eu atuo, que no caso eu sou engenheira florestal, né? Acho que eu não apresentei essa questão antes. Então, essas questões eu fiz para aproveitar esse tempo que eu tinha, né? Mas eu poderia ter feito diferente? Poderia. Eu fiz? Não fiz, né? A questão é que eu voltei para o Brasil e justamente não tem esse arrependimento de ter retornado. O que talvez muita gente possa estar pensando, foi o clima, foi o inglês, foi o que que foi? Foi que ela não conseguiu mais ficar no Canadá. Não Foi. conseguiu mais. Acabou o tempo, é uma coisa que a gente sempre acaba falando por aqui. É quando você chega como residente temporário, o seu visto ele tem uma data para acabar, né? A partir do momento que você fica depois dessa data, você está ficando de forma ilegal, o que não te ajuda em muitos casos, né? Então, para você permanecer de forma legal, você fica até onde o seu visto ele te permite. Se não, você tem que realmente retornar. Ou você paga um college, ou você, enfim, aplica para um programa de imigração e encontra outras vias de permanecer. No caso da Flávia, infelizmente, não tinham outras vias possíveis dentro da realidade dela naquele momento e ela teve que realmente voltar para o Brasil. E essa é a pergunta. Você se arrepende de ter voltado para o Brasil? Qual que foi a vida que você, como que a vida te recepcionou no Brasil? Vamos assim por dizer, porque eu costumo dizer que a vida que nós deixamos no Brasil, no momento em que nós decidimos vir aqui para o Canadá, quando nós saímos daqui e permanecemos um tempo aqui, ela não existe mais. A gente fica na lembrança daquela vida que nós tínhamos no Brasil. Só que o tempo passou, né? E agora é uma outra experiência. Como que foi voltar para o Brasil depois de um ano? Bom, foi difícil, mas também no sentido de eu não tinha feito a lição de casa para poder ficar. Então era uma coisa que eu tinha que assumir a responsabilidade e era que eu tinha. Ficar ilegal não era, nunca foi opção, né? Nunca foi opção. E também não aconselho. Eu vi pessoas que ficaram ilegais, brasileiras, inclusive. Não sei como é que estão hoje, né? Não sei te dar esse retorno, mas não é opção, é uma vida muito sofrida e com certeza não era opção. Eu retornei e, inclusive, eu tive uma sorte não, também foi um esforço meu. Em 2012 eu tinha feito um concurso, prestado um concurso, e passei, fiquei acho que na 5ª posição, se eu não me engano. Eu retornei para o Brasil em 2014, eu não sei se o pessoal lembra, além de ser época de Copa, foi uma época de grande recessão, acho que o mundo inteiro, no Brasil não foi diferente. A minha área estava bem difícil de conseguir emprego na área privada, só que passado alguns meses que eu retornei, me chamaram para esse concurso que eu tinha prestado. Passaram acho que uns 6 meses, me chamaram para esse concurso, que é onde eu estou até hoje, né? É onde eu estou. Então eu dei essa sorte, que é claro, é mérito meu anterior à ida ao Canadá, ter feito concurso, ter passado, e dei a Uhum, sorte de me chamarem, porque uhum. concurso, eu acho que o pessoal conhece bem, existe a É, chance de ser chamado ou não. aham, exato. E você encontrou uma certa estabilidade no Brasil, por mérito seu, óbvio, né? Por você ter feito o concurso, né? E você encontrou uma certa estabilidade no Brasil, e isso foi o que vem te segurando no Brasil todo esse tempo. Exatamente. E até é outra questão, não tanto a ver com o Plano Canadá, mas a partir do momento que você presta um concurso, você adentra, no meu caso é regime estatutário, você fica estável e talvez isso te impeça de crescer. E Ah, não é sim. o que eu quero para mim. Aham. Tanto que eu não fiquei parada nesse período, né? Eu comecei outra faculdade, eu já sou formada em Direito e também sou advogada, então eu tenho a questão das duas formações. Não fiquei parada por uma questão de não me acomodar.
Isso daí Exato. é um conselho para quem presta concurso. Concurso é ótimo, paga bom salário, paga, mas ele te engessa. Exato. Não, casa muito com a minha realidade, né? Porque eu também era concursada do estado do Paraná, eu sei que você é de Curitiba também, né? A gente percebe pelo sotaque, a gente, né? Então eu era concursada ali do Paraná e eu fiquei 6 anos no bombeiro. Desses 6 anos, 5 anos eu ganhei exatamente o mesmo salário. Então, eu entendo perfeitamente que para você crescer na carreira, principalmente na carreira militar, leva muito tempo e te consome muita energia. Então, muitas vezes, o que eu poderia ter feito dentro desse tempo se eu estivesse fora do concurso público, Sim, né? São questões que acabam, né, mexendo. É uma certa estabilidade, mas por outro lado, você acaba não conseguindo aproveitar outras oportunidades, né? exatamente. É uma questão que precisa ser pensada. Ele é, claro, tive vários desafios na carreira, aprendi muito, cresci muito, né? Desenvolvi muito, mas ele engessa, né? Ele não te dá muitas oportunidades de desenvolvimento. Uhum, Então, por isso, sempre existe a vontade de querer melhor, né? uhum. Para E mim, o prazo eram 5 anos quando eu entrei. Aí nós tivemos a pandemia. A uhum, pandemia faz com que você repense algumas situações de arriscar, uhum. mas a pandemia durou, está terminando, vamos dizer bem agora, né? 2, 3 anos. E o tempo vai passando. O tempo vai Exato. passando. O tempo não Ne- para. Não Pois tem é. jeito. E como você enxerga a sua realidade hoje no Brasil? Você está feliz no Brasil? Você se sente realizada? Como você se sente profissionalmente? Assim, é uma questão complicada. Uhum, Eu não me sinto totalmente realizada por essa questão de eu querer desenvolver, crescer e explorar outras áreas, né. Aqui eu constitui família, casei, né, eu não conhecia meu marido quando eu fui, então eu acabei conhecendo ele aqui. Também, dentro me formei, fiz outra graduação, evoluí, fiz pós-graduação também. Mas eu não vejo muita perspectiva, né, não consigo observar muita perspectiva estando aqui. Gera uhum. medo você largar o certo, né, e se lançar para algo duvidoso? Gera, mas se tá com medo, vai com medo mesmo. Para mim Exatamente. sempre foi um lema, né, para mim, Uhum, assim, dá uhum, medo, claro que dá. Eu tenho a vida estável, tenho, né, já comprei minha casa, eu tenho carro, tenho uma vida financeira estável, mas será que é isso? Daqui 10 anos eu vou querer estar no mesmo lugar que eu estou? Talvez uhum. não. Então, dentre os seus planos para o futuro, dentre os seus sonhos para o futuro, está permanecer no Brasil? Provavelmente não. Provavelmente não. Provavelmente não. Isto inclui retornar para o Canadá? Você pensa em voltar para o Canadá? Com certeza, com certeza. A Uhum, minha, como é que é? Por que que desde a primeira vez, lá com 15 anos, eu quis ir para o Canadá? Por que que eu quis voltar para o Canadá? É como se parte da minha alma ficou, uhum. sabe? Então, Alguma então, parte de mim ficou aí então agora o seu planejamento é para você vir para o Canadá pela terceira vez. pela terceira vez. E desta vez é para ficar. Vamos que vamos, Vamos essa é a ver, né? ideia. Vamos ver. Essa é a Boa. ideia. A maturidade é outra, o planejamento é outro, não é uma coisa que veio. Foi uma coisa que ficou adormecida em mim por um tempo, essa questão de pensar em ir para fora, né? É uma questão que agora envolve outra pessoa e tem também já meu animal de estimação, que também tem que incluir nos planejamentos, né? É algo que eu tomei de responsabilidade, então tem que incluir nos meus planejamentos. Mas com certeza Canadá tá no radar. Uhum, perfeito. E como que você está se planejando nesse sentido? Porque um dos principais motivos que fez, aliás, o principal motivo que fez com que você retornasse ao Brasil foi a questão que você não tinha como ficar permanentemente no Canadá. E como está sendo desta vez?
Então, o planejamento ele tem vários, né? Como acho que a maioria das pessoas fazem plano A, B, C, D, E, F. Tem sido vários, mas a questão financeira é uma questão que você tem que ter. Uhum. É uma primeira questão. Então, a questão financeira, que está economizando, trabalhando bastante, né? Então, de manhã eu estou como engenheira, à tarde como advogada, para somar esse dinheiro. É. Então, É é que bem muita gente cansativo. acha, não, porque muita gente acredita que nesse planejamento, muitas vezes assim, precisa de dinheiro para emigrar, mas como que eu vou conseguir esse dinheiro? O que a grande maioria das pessoas que conseguem chegar aqui fazem é conseguir uma outra fonte de renda, né? Um outro trabalho, um trabalho extra, porque muitas vezes não basta só você economizar do salário que você já tem, às vezes você precisa fazer mais, né? E é exatamente isso que você está fazendo para ter conforto financeiro, para não passar por dificuldade. Isso. E daí também tem a questão que eu já tinha imóvel próprio, a gente já se programou, eu saí do meu imóvel, né, para rentabilizar e vim morar com os pais do meu esposo, é um tempo. Então já é um outro planejamento, que a gente tem que abrir mão de várias coisas, né, para isso, mas ainda bem que tem essa alternativa. Tem também a questão, eu não parei de estudar. Eu não parei de estudar inglês, Boa, eu não parei de estudar, e agora iniciei a estudar o francês, que é excelente. uma forma que ajuda, né? Uhum, Então, assim, a minha rotina é trabalho e estudo, e juntar uhum, dinheiro e estudar. Então, é uma rotina cansativa, mas é algo com propósito, né? E o uhum, meu esposo, no caso, ele não fala inglês, não falava inglês. A gente matriculou ele no inglês aqui, por dois motivos. Uma para somar pontos, se porventura ele conseguir fazer o IELTS, e outra para também não ser muito sofrido em caso, né? A gente eu com inglês e ele sim. que se vire. Não é Então, assim. Porque você tem que é, estar preparado para viver a sua vida em inglês. exatamente. E você que já teve essa experiência de estar aqui, você sabe muito bem como funcionam as coisas. É uma Sim, pessoa que já esteve aqui, já morou aqui, teve convivência com canadenses, ela sabe. Não basta você estar aqui, né? Se realmente para você conseguir viver, você vai precisar do inglês. Não é o inglês perfeito, ninguém está falando isso. É não, você conseguir realmente se comunicar. Você se defender, se fazer ser entendido, né? Conseguir um emprego. São esses detalhes que realmente vão fazer a diferença na sua jornada. sim. E daí eu tenho feito o Cambly como Uhum, forma de melhorar o inglês e estar em contato, né, com a parte de conversação e estudando francês daí por conta, pensando na prova, uhum, exato. né? Já que foi o aprendizado com o IELTS, né? E agora Sim, com o francês, estudando sim, para a prova, né? exatamente. E Essa, quem sabe, não sei, a gente estava conversando nos bastidores, quem sabe ela não consiga aí, talvez a nota para o Expert Entry, quem sabe, né? Já tem o pois é. inglês, tem o francês aí, quem sabe? Vamos ver. Cenas para Vamos os ver. próximos capítulos, né? Ter Espero voltar uma... aqui com boas notícias. boa, que ela tem a oportunidade de escrever uma nova história. Desta vez, com mais conhecimento, com mais experiência, com mais maturidade, com mais dinheiro, que é importante também, né? Isso é importante. É, então, vamos ver como vai ser o desenrolar dessa história lá na frente, com todo este planejamento, que foi exatamente o que lá atrás fez com que obrigasse ela, né, a voltar para o Brasil, né? Sim. É o que eu acredito que seja a realidade de boa parte das pessoas que estão nos ouvindo e que às vezes estão aqui no Canadá e falam assim, meu Deus, e agora, e agora, e agora? E agora que só me resta voltar para o Brasil. Né? Que muitas vezes ficou faltando um ponto, ficou faltando dinheiro, ficou faltando inglês, o que ficou faltando? Que às vezes precisa voltar, né? Então, realmente, a gente acaba aprendendo com a história do outro, né? E que você utilize a história da Flávia justamente para você fazer o que ela está fazendo agora, que é se preparar. Que é se preparar para chegar aqui no Canadá e ter uma outra realidade, com mais conforto, mais dignidade, né? E que assim seja.
Ah, sim, seja. Espero te Então, contrair pelas viagens. opa, com toda certeza, que agora antes as pessoas falavam, espero te ver em Orba, não mais, gurizada. Que agora estou viajando por todo o Canadá e eu espero com toda certeza, a próxima vez que eu for, é para a cidade que você escolher ir, né? Para a cidade que você escolher ir, que eu possa te encontrar por lá, para te dar um abraço, te dar os parabéns, por você ter continuado, né? Persistindo pelos seus sonhos. Ah, não, desistir não é possibilidade. Não existe Uhum, isso. Não existe desistir. Pode ser que demore mais tempo, pode ser, uhum. né? Mas desistir nunca teve Não. presente. Boa, perfeita. Então, muito obrigada, Flávia, por você ter Obrigada. contado um pouquinho da sua história com tanta sinceridade, sabe? Com tanta sinceridade, porque é isso que faz com que os outros aprendam com a sua experiência. Então, certamente todo mundo que está nos ouvindo aqui agora já anotou tudo o que aconteceu com você para que eles realmente se preparem para escreverem melhor a história deles aqui no Canadá, nessa jornada de preparação para vir aqui para o Canadá. Então, muito, muito, muito obrigada por ter contado um pouquinho mais da sua história. Tudo bem. E quem estiver na jornada e quiser, de repente, você quiser deixar meu contato, quiser entrar em contato comigo para a gente trocar ideia, fica à vontade. Perfeito, eu vou deixar então aqui na descrição do vídeo os contatos da Flávia para você aí trocar figurinhas com ela. Quem sabe não seja para praticar o francês, não seja para praticar É o uma boa. inglês, para se ajudar com dicas, né? A gente está aí nessa jornada para se ajudar, não é Tá mesmo? certo. Uhum. Então, eu espero que a história da Flávia ela tenha sido útil para você, que você realmente tenha aproveitado todas as dicas. E se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. Basta você clicar no botão que está aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, que é muito importante para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para mais pessoas. Tem um sininho aqui do lado. Se você clicar nele, você vai ser alertado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!